Boa noite. Acabou agora o curso do José Roberto Marques do PSC, né? E eu vim aqui para fazer um parâmetro de que foi esse primeiro dia. Foi intenso, foi forte, de muitas emoções. E uma das dinâmicas que a gente fez, que eu achei bem interessante e que me chamou bastante atenção, que eu resolvi vir aqui passar para vocês, que foi a da gente olhar nos olhos das pessoas, a gente caminhar e olhar nos olhos das pessoas e devagar e prestar atenção no olhar das pessoas, do que o olhar das pessoas dizem pra gente. E, gente, o quão difícil é a gente fazer isso, porque a gente é acostumado a andar na correria do dia a dia, correndo sem parar, a gente perdeu esse costume de olhar nos olhos uns dos outros. E isso impacta na nossa vida também, dentro da nossa casa. Porque quantas vezes a gente não para olhar no olhar do outro, para sentir o que o outro está sentindo, para prestar atenção no que o outro está falando sem ele falar. E porque a gente corre muito, a gente corre todos os dias, a gente não consegue parar, não consegue sentir o outro ser humano, sabe? É sobre sentir realmente o que o outro está querendo falar. E outra das outras coisas também que me chamou bastante atenção foi que foi falado pra gente dividir com alguém os nossos sonhos, as nossas metas, para que a gente possa se comprometer com o outro, falar pro outro o que a gente vai fazer, porque assim a gente tem um impulso maior. Outra coisa também que a gente fez que é bem é de pensar bastante, né? E de refletir bastante como foi a nossa infância, como foi a nossa juventude, como foi a nossa adolescência, como está sendo a nossa vida adulta hoje. Será que a gente está fazendo aquilo que a gente sonhou lá como quando criança? Será que a gente está seguindo o que a gente um dia sonhou? E outra coisa também, que eu vou dar uma olhadinha em umas coisas que eu anotei, também pra gente entender melhor o nosso merecimento, né? O que a gente merece. Porque quando a gente entende o que a gente merece, a gente se empodera e vai em busca daquilo que a gente merece. E eu tive que trabalhar muito meu merecimento, né, para me estar aqui, para me fazer novamente o PSC, porque realmente eu senti necessidade de dar essa alavancagem na minha vida, de me dar esse direito de olhar um pouco para mim e ver que eu preciso sair daqui de onde eu estou hoje, que eu preciso buscar algo maior. Até hoje eu relembrando que no primeiro PSC eu fui para trabalhar a minha vida financeira, porque eu sempre tive muita facilidade de fazer o dinheiro, só que esse dinheiro ele simplesmente desaparecia das minhas mãos. E quando eu cheguei no PSC, o que eu entendi? Que eu precisava trabalhar o perdão, que eu precisava perdoar os meus pais, honrar e respeitar a história deles e aceitar a minha história, né? Porque a minha mãe me deixou com a minha avó, né, quando eu tinha 12 dias, e eu não entendia muito isso. Eu não entendia o porquê que ela não me criou, o porquê que ela não me cuidou, o porquê que eu tive que vir nesta família, onde que a minha mãe não me criou, me entregou para minha avó, onde meu pai era alcoólatra, onde eu tive muitas necessidades, passei por muitas necessidades, muita falta na minha infância. E no primeiro PSC eu entendi tudo. Eu pude ressignificar que por eu passar por tudo isso, eu me tornei a pessoa que eu me tornei hoje. Uma mulher forte, uma mulher que busca os seus objetivos, uma mulher que tem força para enfrentar o mundo. E eu ressignifiquei essa parte, honrei e respeitei os meus pais. Na época, a minha mãe era falecida já, o meu pai era vivo. E eu honrei e respeitei a minha mãe. Eu honrei e respeitei a história dela, que eu conheci um pouco da história dela e também foi difícil, sabe? Ela também foi deixada com outras pessoas quando a mãe dela ficou viúva e ela sempre contava que ela ficou na pior parte, né? Com uma das que ficou pior,
que ficou na casa de uma tia, onde ela teve tentativa de abuso, e aí ela então foi para a cidade, e aí onde que viveu assim, né? E aí me entregou para minha avó, e graças a Deus eu fui bem criada, sabe? Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse ficado com ela. Talvez ela tivesse me dado para outra pessoa que nem seria minha avó, talvez eu nem conhecesse, né, a minha história. Mas quando eu fiz o meu primeiro PSC, que eu vim em busca de uma coisa e encontrei outra. E aí quando eu honrei e respeitei os meus pais, entendi que eles só me deram o que eles tinham. E está tudo bem, porque eles também não tiveram, né, afeto, amor. Quando eu entendi isso e eu ressignifiquei a minha vida, eu pude ir além, sabe? Eu comecei a entender tudo e eu comecei a viver melhor a minha vida financeira, porque na constelação familiar eles explicam que a mãe é o financeiro, que a mãe é o provedor, que nos provê o leite materno. E eu comecei a entender isso e ressignifiquei a minha história e comecei ali a fazer um novo capítulo. E hoje eu sentia minha vida um pouco estagnada e eu precisava rever isso, precisava viver isso de novo. E aí então eu estou aqui. Amanhã a gente vai para o segundo dia e eu quero vir compartilhar aqui todos os dias com vocês os insights, as histórias, gente. É muito lindo a gente ver as histórias, as vidas, as conexões que é feito lá dentro. A gente está numa turma de 200 e poucas pessoas e cada um tem uma história linda. Cada um veio buscar algo, alguma área da vida que não tá bem. Todo mundo tem uma área da vida para trabalhar, sabe? Às vezes a gente não olha pra gente, a gente não olha pro outro. Mas se a gente parar um pouquinho e olhar, todo mundo tem uma área da vida para trabalhar. E eu agradeço, assim, por ter me permitido viver este momento. Amanhã eu volto aqui para compartilhar mais alguma coisa com vocês, tá? Boa noite a todos.